Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal, mas antes eu quero falar para você o seguinte, ó. Vamos dar seu like aí no vídeo, vamos se inscrever, porque nós vamos ter aqui um debate sobre Leila Pereira e o Corinthians, né? Porque o Corinthians conseguindo aí um patrocinador aí, paga bem mais que o patrocínio do Palmeiras, a casa de 120 conto, e o Palmeiras vai ficar de braço cruzado olhando, Leila. Você não disse que, se bem que você disse muita coisa que você não tem feito, né? Tipo, abaixar o preço dos ingressos, fazer o possível e o impossível para deixar o Palmeiras cada vez mais forte, isso não tem sido feito. Eu tenho visto, inclusive na última janela, nem contratação houve. E assim que você deixou o Palmeiras cada vez mais forte, fazendo o impossível para isso, né? E agora, e aí vão vir aí os amantes da Leila Pereira aí para não criticar, os fãs aí, não pode falar aqui, você não pode falar as verdades. Se falar, já vem gente aí, os haters, né? Ah, mas é isso, aquilo. Você acha que tá uma maravilha? Do jeito que tá aí, tá uma maravilha? O Corinthians tá com patrocínio agora aí, ó. Uma barbaridade aí, bem mais do que a gente aí. E ela falou que não ia permitir isso. E agora? Vai deixar? Olha só o que a imprensa está falando dessa situação. No passado, a Leila deu uma coletiva curiosa sobre patrocínio. E ela já começou a ser cobrada sobre isso. Vamos ver o que ela falou. Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano. Isso foi antes do Corinthians fechar com o novo patrocinador. Claro, foi o ano passado, o Corinthians anunciou, anteontem, né? Anteontem, inclusive, o patrocinador. E, curiosamente, o patrocínio do Corinthians era um valor de 120 milhões por 3 anos, 360 milhões, né? Um bocadinho mais, porque tem luvas ali, 10 milhões que já depositou, é dividido por ano, dá 123 e tal. Então, assim, a Leila disse, me provem, me comprovem aqui, que eu aumento o patrocínio. Hoje o Palmeiras, 81 milhões, né, Marcelo? 81 milhões, a camisa toda. A camisa toda do Palmeiras, 81 milhões. Esse patrocinador do Corinthians não é a camisa toda, é o patrocínio master. É aqui. Ainda tem outras partes livres, omoplata... Pelo menos que o Augusto falou, exatamente. Falou até em 200 milhões, é cerca de 200 milhões. Mas ainda tem outras partes da camisa que o Corinthians pode negociar. Então, patrocínio master, 360 milhões em 3 anos, 120 milhões por ano. A Leila falou que paga 81 milhões ali por ano para o Palmeiras, falou que se comprovassem, ela aumentaria. Augusto Melo não vai mandar uma cópia. Mas Leila, tá lá, né? O meu é 120, aumenta aí o que você paga no Palmeiras. Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ponderadas. Primeiro, ela conhece o mercado. Sim. Conhece mesmo. Sim. Né? Conhece mais ou menos. Ela conhece realmente o mercado. Assim, o que ela não conhece de futebol, ela conhece de mercado. E eu não vou desprezar o conhecimento dela. Segunda questão. Desses 123 milhões, 360, quanto... se tem alguma comissão para alguém? Esse dinheiro cai no cofre do clube? Né? Quanto entra no clube? Sabemos. Questionando muito isso. Né? Então, eu não sei. Eu não sei. Uma outra questão. Quando foi agora regulamentada a questão das apostas no Brasil, para as operadoras, para quem vai trabalhar com isso aqui, é preciso de uma licença. Uhum. E tem em novembro, o governo abriu, o Ministério da Fazenda, para você poder registrar o seu pedido de licença, a empresa que trabalha com isso, com as apostas, aqui. Tem 134 empresas registradas. A que vai patrocinar o Corinthians ainda não se registrou. E o governo tem que aprovar cada uma delas, tá? Porque senão vai chegar mais ou menos no meio do ano, eu não sei exatamente a data, Júlio, elas não vão poder ter a sua marca estampada na camisa. Isso é uma coisa, obviamente, pode ser resolvida. Então, é preciso que a gente entenda as situações, entenda o que a Leila diz, porque eu não sei até que ponto ela não tem razão. Eu não estou dizendo que ela tem razão. Como a gente não tem acesso aos documentos, aos números, o questionamento dela, é isso que eu quero dizer, é válido. É válido. Eu não duvido do que está sendo pago para o Corinthians. Eu acho que realmente está sendo pago isso. Sim. Mas a gente precisa entender exatamente quanto entra nos cofres do clube. Né? Porque, por exemplo, um patrocínio da Crefisa, creio eu, não vai ter, por exemplo, nenhuma comissão.
Acredito que não. Vai Que, pagar aliás, comissão pra quem? é o mesmo valor há 6 anos, tá? Só para lembrar, os 80 milhões, 80 milhões a 6 anos. Então, é só para tem reajuste. só para não entrar aqui no Aue, agora, se realmente ficar comprovado que vão entrar 123 milhões nesse ano nos cofres do clube, eu acho que é muito justo que alguém cobre a Leila para que o Palmeiras Então, receba o mesmo valor. A primeira entrevista que ela der, o primeiro jornalista que perguntar, duvido que o primeiro jornalista perguntar não vai perguntar isso. Eu acho que ela vai manter a dúvida Porque é o na seguinte, resposta. o UOL procurou a Leila e tal, por meio da assessoria e tal, e a resposta foi, inclusive a gente mostrou aí na tarde, a resposta foi que é a seguinte, a Leila não fala de adversário. Então ela não vai falar sobre o assunto porque ela não fala de adversários. Tá. Mas na coletiva ela falou de adversário, né? Foi perguntada sobre, ela falou sobre o Corinthians, porque foi perguntado sobre o patrocínio. Tem uma... Então, assim, uma coisa é a notinha da assessoria lá, outra coisa o jornalista chega, não vai falar, mas peraí, Leila, mas você falou. O que você tem a dizer sobre isso? Você falou que igualaria. E o Corinthians está dizendo e tal, e o dinheiro está pingando lá na conta. Eu acho, inclusive, que é obrigação de qualquer repórter que tiver Eu quero acesso a saber Leila de fazer essa pergunta. Eu quero saber qual será a justificativa. Porque assim, mas ela não vai pode ter acesso aos documentos do Corinthians, ao pingou na conta mas ela vai bater nisso, assim, me mostre. Uma coisa é falar. Então, ela vai mas me aí fica mostra em fácil. documentos. Mas aí fica confortável, né? Não, Porque sim, o Corinthians não vai passar documento para ela, daquilo. Mas foi, não vai acontecer, mas né? quando ela deu essa O Bubu entrevista, falou. mas quando ela deu essa entrevista, William, foi justamente com entrevista para anunciar. Foi justamente nesse é? tipo de A coisa. partir do momento que ele está anunciando o valor, você tem pelo menos ali a palavra do clube. Exatamente. Sim. Então não é que o Zé Elias falou aqui da boca para fora do nada, ou o Pedro, não, você tem uma palavra na boca do clube que o valor é X. 120 por ano, mais 10 de luvas. Ô, Leila, a partir da fala do presidente, até que se prove o contrário, a gente tem que atestar e dar fé ao que está sendo falado pelo mandatário do clube. Até que se prove o contrário, Leila, o presidente falou, não tem problema nenhum. Mas o Duílio já tinha falado, situação, que ela puxou o Duílio já tinha falado sobre isso. Claro. Eu acho que na fala dela... Ela é questionada sobre eu já Duílio, né? vejo como escorregão na fala dela, porque é o seguinte, né, aquela coisa do cão que ladra não morde. Ela pegou e falou assim, me dá o documento que eu pago 120 na hora. Então ela tem condição financeira para isso. E o Palmeiras está sendo muito bem gerido, vendeu agora o Arthur. O Palmeiras vai ganhar quase 100 milhões de reais no Arthur. Né? Já vendeu o Henrique, que é a maior venda da história. Está entrando dinheiro do Palmeiras pelo ladrão. O Palmeiras ganha de premiação, ganha tudo na base, ganha tudo. Quer dizer, o Palmeiras cobra dela mais reforços. Ela não gastou muito com reforços, Mas não aí, está Bubu, gastando. mas então, aí... para ela, mas se ela... mas aí, não é ela. não. Na fala dela, ela falou, eu posso, eu Sim, pago 120. Mas aí, negócio de contratação... Pague de uma vez, então. Mas aí a questão de mercado. Não é porque você tem dinheiro que você vai aumentar. Aí você tem que Mas trabalhar ela no falou, mercado. Se ela fala, eu aumento o seu orçamento, aumenta sem o Corinthians, independente mas do ela rival. falou em relação ao Corinthians, assim, ela deixa claro, me mostre o documento, porque ela sabe como funciona. E aí é o que o Birner está dizendo, sobre o que são as verdadeiras negociações. O próprio Duílio falou que estava tudo certo conta, e aí o Duílio saiu no dia seguinte e apareceram jogadores cobrando na justiça. O próprio Augusto Melo falou, olha, a situação é muito pior daquilo que nós pensamos. Então, assim, o que a Leila está dizendo, e tem que ser imparcial aqui, a gente tem que falar ou interpretar o que ela disse. Me mostre o documento. Quando ela fala me mostre o documento, é justamente por tudo isso que envolve o futebol. Né? Em relação aos reforços, aí eu vou me apegar à declaração do querido Abel no último jogo. Eu falei para a dirigente, para nossa presidente, que não era para contratar jogadores milionários, porque é o seguinte, se é para deixar os nossos funcionários sem receber dinheiro, sem receber o salário, não era para contratar. O Abel falou isso, ou seja, conversações em relação a contratações existiram. E é o que eu sempre bati aqui. Quem decidiu isso? Cícero, Anderson Barros, Abel e presidente. E o Palmeiras decidiu ali num conjunto e o Abel bateu no peito no final do ano e falou na entrevista. Eu falei para a nossa presidente não contratar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente atribui a Leila e também tem coisas que a gente precisa lembrar. A Leila fez uma coisa porque dentro do Palmeiras foi decidido aquilo. A gente tem que, eu particularmente, eu procuro me ater àquilo que são coisas faladas e mostradas. Ah, eu tenho 300 milhões. Não é porque eu tenho 300 milhões que eu vou injetar 299, porque o mercado não funciona assim. Senão, eu vou inflacionar e aí os 300 milhões que eu posso diluir em 3 anos e
pro meu clube, eu pago em 1 ano e depois de 3 anos eu tenho que o clube falido. Mas ela já foi contra a lei do mercado, porque convenhamos, a camisa do Corinthians, o Corinthians é o segundo time mais popular do país, em tese, a camisa do Corinthians vale mais que a do Palmeiras. Se ela vem a público assim, o que o Corinthians receber, eu vou pagar também, ela já não está indo, digamos assim, com a lei do mercado. Mas tem que pagar. Entendeu? Eu acho que Aliás, já tinha gente que... Mas tem que aumentar em 50% O principal milhões a debate para mim, sinceramente, não é nem só a questão do valor. A gente ainda está tratando como normal a presidente do clube ser sócia da empresa que tem exclusividade da camisa do time. Isso para mim precisa ser... Não é que eu estou falando aqui para a Crefisa botar mais, para a Crefisa botar menos. É por aí. Por que ela não abre? Por que ela não explica? Por que não tem debate? Por que é interditado internamente essa conversa? E aí a gente começa a sair para um lado, que muitas vezes é interessante para ela. Fiquem debatendo o valor, enquanto o lado moral da coisa está sendo escrachado. E já bateram lá para negociar porque para ela, outros contratos. 81 milhões, sinceramente, com todo respeito, 81 milhões para tudo que ela tem de disposição no Palmeiras hoje é troco de pinga. Palmeiras hoje pelo que ela multiplicou, né? Palmeiras hoje é o clube campeão de tudo no Brasil. Palmeiras hoje é o clube campeão de tudo. É o clube que tem o técnico mais vitorioso. É o clube que está na crista da onda. É o clube que entra no campeonato, você já sabe que o Palmeiras vai brigar por alguma coisa. E 81 milhões, ela está vendo os outros passando o carro e só a marca dela. E o Palmeiras, hoje você confunde o Palmeiras com a Crefisa. Você vai no Allianz, você tem mais exposição da Crefisa do que do Allianz, que quem tem, sabe, por exposição natural, espontânea, de camisa, de tudo. Agora, esse debate precisa ser muito mais importante. É 81, 120, é futebol, é futsal, é o Flamengo, a casa de aposta. O Flamengo tem 85 com a PixBet agora, mas se somar o resto da camisa, atropela também. Esse debate, para mim, é muito mais importante moral do que o valor em si. O valor em si é filigrano, para mim, do torcedor. Meu time ganha mais que o seu. Aí tem um papo do Bubu. A camisa do Corinthians, por si só, por potencial de penetração, alcance, torcida, público consumidor, ela vale mais que a do Palmeiras. Por potencial, não pelo momento de título, de conquista, de exposição. Agora, que papo é esse que a gente está normalizando que a presidente do Palmeiras é dona da Crefisa e que ela diz que marca que pode ter na camisa do Palmeiras? Isso é de um conflito moral, isso é de uma dúvida. Será que ela divulgaria ela o documento do contrato dela com o Palmeiras? Antes e o clube Se alguém fala assim, eu duvido que ela ainda paga 81 milhões, mostra aí lendo o documento, será que ela mostraria? Por uma interdição de debate. Como é que ela se elege, Vitor? Como é que ela se torna elegível? Você lembra? Lembro. Então, o clube topou interditar esse debate precisa voltar, seja por quem não vota, seja por quem está fora do clube, é tão ou mais importante que quem está dentro das alamedas ali. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser falado. Eu concordo com você que tem um conflito de interesse, indiscutível que há. Para mim isso é mais importante que o 81%. Mas o clube a elegeu. Mas o clube, Vitor, o clube que ganha elegeu, tudo, não a elegeu. Debate. Os conselheiros aceitaram. É uma escolha do clube. Talvez não seja uma escolha da torcida. Aí eu discordo. Porque o clube não é só o grupinho de conselheiros aqui de Perdizes, sócios? O clube não é só isso. O clube não é só isso. O clube não é só isso. Então viva só disso. Viva só disso. Abra mão de todos os outros milhões. Mas não tem como. O clube não é só isso. Mas aí é o que eu sempre gosto de falar quando as pessoas são contra a SAF, e eu sempre bato nessa tecla e vou continuar. A torcida torna o clube gigante. A torcida é o que há de mais valor, principalmente nos clubes grandes, porque é ela que proporciona patrocínio, cota de televisão e tudo mais, que torna o clube enorme. Mas o clube, infelizmente, depois que o futebol passou a ser dinheiro acima de tudo e não mais pertencimento, ele não pertence à torcida. Ele pertence a quem está dentro do clube. Infelizmente, essa é a realidade, porque são essas pessoas que elegem a presidente, que elegem os conselheiros. E vão reelegê-la. Oi? Ela será reeleita esse ano. Tá fácil. Ela vai ficar mais 3 anos no Palmeiras. Eu não estou nem falando que é uma má gestora, estou falando que... Nem acho que ela é uma má gestora. Todas as decisões que vão ser tomadas para quem torna o clube importante não são ouvidas pelas pessoas que fazem o clube importante, que é a massa de torcedores. Eu só queria concordar com uma coisa com a Leila, que é o seguinte: quando ela desconfia dos valores anunciados antigamente ali do contrato de patrocínio do Corinthians. Era conduído, né? Porque acontece, é muito comum, mas muito comum, é praxe no Brasil, dirigente, departamento de marketing, supervalorizar os números. Então, assim, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, são 50 milhões. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores, são 40 milhões. Você chuta tudo pra cima, né? Você sabe que é grande.
O contrato de patrocínio, para ficar bem a imagem no mercado, para mostrar que fez um bom contrato, é o maior contrato da história. 150 milhões, mas você tem que ganhar o Mundial, a Libertadores, você primeiro ganhar o Brasileiro. Vamos ver direitinho ali. Se você vê no contrato Pode quanto chegar que pinga mesmo, não é aquilo. Mas o cara faz aquele estardalhaço pra vender, marketing, imagem, ficar bonito no mercado. Olha, que gigante que somos, ninguém é maior do que a gente, pressão, hein? tal, não sei o quê. Vídeos. Então, acho que teria que rebaixar muito isso aí, né? Que nem jogador. Jogador adora, né, o assessor de imprensa, mentir peso e altura, né? Jogador, você pega na ficha lá, o cara sempre é... Né? Um pouquinho mais alto. O cara tem 1,77, 1,80. Né? O e o Madison peso é na o ficha contrário. de 1,80. O cara pesa 85 quilos, vai lá, 79 quilos. Né? O cara, né, dá uma maquiada. O negócio é o seguinte, hein? O Fã de Esportes está participando, o Zap já chamou, vocês não estão respeitando o Fã de Esportes, eles estão falando, já chamou o Zap várias vezes. Ô Zé, qual é o number, please? Por favor, Pedro. DDD 11, mas qual o DDI, Zé? É 55. Não, 55. 55. Mais 55, nosso público internacional que prestigia Vitor Birner. DDD 11 96195 9108. 9695 9108. Lembrando que ao contrário dos clubes, aqui se pedirem pauta, a gente coloca. Ah, é verdade. Aqui é o fã e a fã do esporte, são eles que mandam. Eles que mandam no programa. Podem acabar falando de Mundial, Libertadores, Morumbi, A gente mas a conhece gente coloca bastante, a é pau. verdade. coloca Temos pau. lugar de Vai fala. lá, Fã de Esportes, Não sei fala por aí, quê. meu filho e minha filha. Fala, galera do F90. Olha ele aí, abraço garoto. especial, meu amigo William Tavares. Tamo junto, Pessoal, meu rei. a minha opinião sobre o Palmeiras Conta é aí. que a Leila tá fazendo certinho. O que ela fez? Segurou o elenco, renovou o contrato de todo mundo e fez contratações pontuais. É o que o Abel quer. O Abel não quer, galera, medalhão. O Abel quer jogador que venha e resolva. E que tenha várias funções. O Palmeiras, na minha opinião, vem muito, mas muito forte para 2024. Quem tem que montar um time para tirar os títulos do Palmeiras são os outros. Os outros é que tem que correr atrás aí. E contratar e montar times, porque o Palmeiras é o time a ser batido. Um abraço a todos, pessoal. Um especial aí pro Zé Elias. Embora seja corintiano, é um cara top. Valeu. Bubu, abraço. Embora. Pedro, abraço. Birner, um abração para você. Valeu. É o nosso querido Fã de Cara Esportes, legal, é hein? maravilhoso. Gentileza. Mandando mensagem pra gente também. Embora Obrigado, seja meu corintiano. querido. Por favor. Nem merece Embora a nossa seja doideira, corintiano. de tão educado, né? Então, mas você é muito educado. Alto nível. Alto nível. Não, e ele tem razão. Consciente, né? tem razão. Ele não fala que o Ele- Palmeiras vai ser forte em Eu acho que o Flamengo 2024 tem time pra- por clubismo. Pra fazer isso, acho que É o uma Atlético análise pode brigar, mas consciente. É uma análise razão. O consciente, Inter tá mas fazendo time. a gente vai cair de novo na mesma história, de sempre, né? Lembrou bem o nosso Fã de Esportes. O Abel não quer um elenco enorme, né? No entender dele, só atrapalha um pouco. E ele também não quer medalha, também não quer jogador muito mais velho, né? Ele trabalha dentro dessa margem. Ainda assim, daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do De La Cruz lá no Flamengo, a gente está no aeroporto. Tá chegando? Tá chegando. Pô, Tá coitado demorando, mas tá coitado chegando. do xará de Pedro Torre, hein? Tá esperando. Ele vem lá, de onde? Tá no meio Sabe? do povo e Ah, tal. eu imagino que vem do Uruguai. Uruguai. Alguém vai carregar de La Cruz? Por aí. Tão longe. O Pedro já está carregando uma cruz muito grande, ele está esperando há um tempão. Daqui a pouco. Só que a gente fala assim, sempre o comparativo, sempre olham para o Flamengo quando fala do Palmeiras. Não tem jeito. Não tem jeito. A grande rivalidade esse ano. É a grande rivalidade já há algum tempo, né? Uma contratação do Flamengo, né, já ofusca todas as contratações que o Palmeiras fez até agora. Porque, de novo, é o modus operandi de um e o modus operandi de outro, né? Mas o torcedor do Palmeiras, de certa forma, fica incomodado. E eu pergunto para vocês, Bruno Rodrigues, a gente está falando de dinheiro também, mas 25 milhões, hein? 25 milhões. Isso os caras que já não deram certo, falar com o Lopes, mas a gente ia falar com o Lopes, foi uma grana violenta. Aníbal Moreno, 35 milhões. Bom jogador. E ainda tem mais um, que é o Caio Paulista, que foi o tal do chapéu, 20 milhões. Então você tem aqui 35 com 20, 55, com mais 20, 75 milhões já gastos em Bruno Rodrigues, que nunca foi nada demais. Caio Paulista, que tem esse gostinho do adversário, mas também não é, né? Aquela última Coca-Cola gelada na geladeira. Né? E o Aníbal, ok. Olhando as últimas contratações do Palmeiras, muitas não deram certo, né? O Arthur, em um dado momento, deu certo, mas a venda foi excelente. A venda foi Mas não deu excepcional, certo no final das contas. Mas não deu certo no final das Concordo. contas. E uma lista de contratações que não deram certo, tá bom. Olha o Arthur, ó.
2016, primeiro jogo pelo Palmeiras. 2018, volta ao Palmeiras após empréstimos ao Novo Horizontino e Londrina. 2019, emprestado ao Bahia. 2020, vendido ao Bragantino por 25 milhões. O Palmeiras compra ele por 44 milhões, mas agora vendeu por 80 milhões. Financeiramente falando, foi um bom negócio. Bom negócio. Tecnicamente, em campo, não, né, acabou decepcionando. Sim. Aí você tem o Richard Rios, que até agora não deu muito certo. Mais ou menos. Encaixou ali em alguns momentos, oscilou. Aí, Tabata, Merentiel, Flávio Lopes. Gente, vai dinheiro, de alguma forma vai dinheiro, mas as contratações, na maioria, não estão dando certo. Então, Aí você olha para 2024 como? Porque o ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro, com as limitações, mas o Abel demorou para encontrar, e o Hendrick ajudou muito na reta final. Então, eu acho que o Palmeiras chegou no limite. Então, é isso. Nessa última temporada. Eu concordo contigo. É o limite, cara. Porque o Palmeiras precisou do seu trabalho de excelência do técnico, do trabalho de longo prazo, do ambiente ultra competitivo e de comprometimento dos jogadores e de erros muito grandes do Flamengo. Em escolha de técnico, em brigas de tudo quanto é tipo. Ano passado, o show de brigas do Flamengo foi uma coisa. É porrada entre jogador, é briga em shopping center, é discussão de diretor de futebol com estrela do clube. Soco no Pedro. Cara, tem tudo. Tem tudo. Assim, é o show de horrores da bagunça e da falta de razão. Razão que eu falo, racionalidade, ao lidar com as coisas de trabalho do dia a dia. Essa racionalidade que o Palmeiras tem, assim, em abundância. Né? Coração quente, cabeça fria, essa é a coisa que o Abel sempre fala e que funciona na prática. O Flamengo trouxe um técnico para fazer esse tipo de trabalho de razão. Não, mas o Bubu não gosta. Tudo bem, respeito o Bubu. Para fazer isso... Não, em 2024 eu não vou pegar dele. Eu peguei no pé 2023 porque ele falou que não ia trabalhar em 2023. Mas 2024 a gente já imaginava que ele ia trabalhar. Então agora eu não tenho nada. Agora vai ser a verdade. Eu acho que o 24, obviamente, começou em 23. Eu acho que o Tite e o Flamengo ganham com isso. E eu sou muito pragmático com essas questões. Não é uma questão ideológica. Não vou. Não, parecer um senhor trabalho. Você vai, cara. Assim, a vida é assim, tem que trabalhar. Né? E o Flamengo é uma grande oportunidade para qualquer técnico, um grande desafio, porque ainda é necessário gerenciar esse elenco cheio de estrelas. Né? O Palmeiras tem um outro rumo. O Palmeiras tem que mudar a sua ideia de construção de time de futebol. O Palmeiras tem que ser um time à la Florentino Pérez brasileiro, que é o Flamengo. Não precisa. Né? Não precisa. Agora, eu acho também que é possível trazer, ou encontrar no mercado, não sei se trazer, encontrar no mercado jogadores que tenham nome, que sejam tecnicamente jogadores de nível muito alto e que também sejam operários. Porque o Abel exige que todo treinador, jogador do time dele seja um operário. O operário que eu falo é que trabalhe para o coletivo. Só para dar um exemplo, o negócio tá ruim, tá isso, aquilo, tal. Quanto Palmeiras, volta aí, quanto Palmeiras pagou pelo Arthur? 40 milhões. 40 milhões. Não dei aqui. Não foi bem, caramba. Olha quanto o Palmeiras está vendendo. Não, mas a venda a gente não está questionando, não. A venda é maravilhosa. Não, mas o negócio é espetacular. Só está vendendo porque o Palmeiras trabalha direito. É isso. É isso. E um jogador em baixa, entendeu? Sim. Então, mas em baixa, William, eu fico questionando. Por que baixa? Sabe por quê? Porque terminou mal a temporada. Então, mas aí eu questiono isso. Porque a temporada foi mediana. Porque na hora mais difícil ele não conseguiu render. Quando o Palmeiras perde o Dudu, foi quando o Arthur começa a jogar pelo lado esquerdo, fora da posição dele, pelo lado direito e tal. Enquanto o Dudu estava machucado, se eu não me engano, o Arthur era titular. Ou eu estou errado? Estava bem, era titular. Estava jogando bem. Dele. No cantinho dele, fazendo Arthur, gols, Dudu, Veiga por dentro, fazendo gols de cabeça, chutando de longa distância, assistência e tal. Coincidência ou não, ele caiu de produção quando ele começou a ser jogado de um lado para o outro. Né? O Palmeiras volta a ter uma boa performance quando ele saca o Rony e muda a forma de jogar. E aí mas o Arthur virou reserva. Mas o Arthur perde por quê? Porque existiu uma mudança de sistema de jogo. Sim. Né? Em que o Palmeiras solta um pouquinho mais o Veiga, ganha um homem no meio campo e libera dois centroavantes ali, que é o Breno e o Hendrick ali na frente. Ou seja, muda a forma de jogar, os espaços entre a característica do Arthur e aquilo que se esperava dele já não existiam mais, né? Porque são questões táticas. E aí, se ele está tão embaixo assim, como é que o Palmeiras vai vender pelo dobro? Como é que está saindo o David do São Paulo?
Como é que estão saindo outros jogadores? Por exemplo, o João Vitor, que está sendo contratado pelo Vasco, do Benfica. Como é que saíram jogadores do Corinthians para... O Renato Augusto. Renato Augusto. Renovaram o contrato dele? Não, nem do Não. Juliano, Então, nem assim, do Gil. como eu falei, a gente tem que analisar Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro e tal, mas eu acho que Palmeiras, especialmente nos últimos anos, de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais frio em relação a isso. A emoção fica pelo lado dos torcedores, que eu acho que eu não estou aqui para ensinar ninguém para torcer. Eu acho que torce da maneira que você deseja. Torcedor é isso, torcedor é paixão. Mas no Palmeiras, os últimos 6 anos, quantos títulos o Palmeiras ganhou? 2 Libertadores, Copa do Brasil. 6 anos você coloca o outro atual brasileiro aí brasileiro também, na sequência. 2018. Brasileiro, Copa do Brasil, E ainda tem um brasileiro de 2018 O ano passado antes. esteve por um jogo para não ir para a final de uma Mas eu acho que Libertadores de nunca, novo. mas, ô Zé, E aí eu acho que nunca o Palmeiras teve tanta dificuldade quanto desse tempo todo que você está falando, quanto teve no ano passado, que é a história do limite. De ter chegado no limite. É porque o time do ano passado era pior que o time do ano retrasado. O time tá esvaziando. Tá chegando no limite Aí entra, e aí tem um sinal muito Como você grande. busca um jogador do nível do Danilo no mercado? Mas eu não falo a Difícil. questão... Aí o que eu falo sobre treinador é o seguinte, as escolhas do Abel e a forma como ele gosta de trabalhar. Porque ele deixou sempre muito claro, eu gosto de trabalhar com elenco enxuto. São palavras do Abel, Sim. eu não estou inventando nada, são palavras do Abel. Eu gosto de trabalhar com elenco enxuto. Elenco enxuto que você fala 11 jogadores mais 5, são as 5 substituições. Se você observar o Palmeiras, ao longo do campeonato, as 5 substituições eram quase sempre os mesmos jogadores. Aí entra a questão da opção tática feita pelo treinador. Mudou muitos jogadores quando o Palmeiras precisou trocar a forma de jogar que jogou contra o Boca. Aí em diante, mudaram muitos jogadores? Não. Foram os mesmos. Mas um desses jogadores aí que foi importantíssimo É o na Breno reta Lopes? final. Não. O Hendrick, que foi importantíssimo. Sim. Esse cara aí vai embora no meio do ano, hein? Sim, mas eu acho que o Palmeiras já... William, o Palmeiras já está trabalhando com isso. O Palmeiras já está vendo. Certeza. Você já ouviu falar de fofoca do Palmeiras? Não. Problemas. O que o Palmeiras é hoje é o que o São Paulo foi na época dos isso. anos 90, que ninguém sabe nada, 80, trabalhava 90, 2000. com a Tá forma chegando o organizada Estevão e tal. no Palmeiras, moleque Entendeu? na base, joga Sabe? demais, cara, Tem meu Deus. tudo, Já tava sabe, relacionado, gol final do é brasileiro. o Santos Nossa, de 2004, 2005, entendeu? É tudo isso. Esses caras, quando eles conseguem títulos, não é à toa. É que o problema é que a gente está acostumado a lidar com a paixão. E é natural isso. Só que a gente não está acostumado a lidar com um cara que fala assim, olha, vem cá, a fórmula está funcionando. Por que eu vou mudar? É que eu falei, o Palmeiras, o Arthur, mal, tal. O Palmeiras está vendendo o Arthur mais que o dobro. Mais do que o dobro do O que ele Palmeiras vai pagou. faturar com o Arthur mais que o São Paulo faturou com o Beraldo. Sim. O São Paulo tinha E aí você 60% vê- e tal, né? E aí você vê o quanto funciona e como é efetivo esse trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho em conjunto. É que é difícil de a gente falar, porque se você tem como base quem? Flamengo, só que o Flamengo é outra política. Atlético Mineiro, outra política. Né? O Palmeiras é até estranho, porque normalmente você fala, o time que ganha, você vai lá e contrata. O Palmeiras não. O Palmeiras tem um trabalho em conjunto. Primeiro, a estrutura. Treinador, que é muito importante. Vem cá, senta aqui, vamos analisar. Eu tenho diretoria e presidente. Sim. Eu não sei, eu acho isso. Vale questionar a questão do que o Pedro falou sobre patrocínio e tal. Aí é uma coisa externa ao campo, mas dentro do As departamento pessoas de que trabalham bem não sim, tem nada a ver com isso. dentro do departamento de futebol, o Palmeiras não foi contratar o pessoal do Flamengo, lá, o Pedro que fala Sim, o staff performance, todo, staff, performance, tudo. fisioterapia. O Palmeiras é um todo, fisioterapia, medicina esportiva, preparadores físicos, tudo trabalha em conjunto. O Abel deu uma entrevista e falou assim, eu não podia falar que nós tínhamos chances de ganhar. Internamente eu falava para o meu jogador, vamos embora. Entendeu? Mesmo, por exemplo, Piquerez dando entrevista pra gente aqui, falando, pô, é difícil e tal. Mas o Abel trabalhava isso. Sim. Olha, se vocês largarem, eu vou largar também. Sim. Só que ele não veio a público e falou isso. Ou seja, é um trabalho muito sólido e dentro
do futebol, dentro de um futebol que tem desorganização, dentro de um futebol que se a torcida em determinados clubes, a torcida pressiona, você vai lá e deixa o teu time com dívida, enche o teu time com problemas e você vai lá, faz uma contratação que nem sempre vai te dar a solução, eu acho que o Palmeiras é uma forma de você olhar e falar assim, opa, peraí, tem algo importante aqui. O Zap chamou, hein, Zé? O Zap chamou, Zé. O Zap chamou, o pessoal pediu passagem, vamos lá. Manda aí, ó, 96959108, vamos nessa. Boa tarde, Marcelo, Rogério. Boa tarde, Marcelo. Que galera, hein? Onde? Em Bertioga, nós não deixamos de acompanhar a bancada número 1 das tardes. Aê! Corinthians e Flamengo estão contratando vários jogadores. E o Palmeiras continua firme para disputar todos os campeonatos. Será que o Corinthians e o Flamengo são páreo para o Verdão? Essa é a nossa pergunta para a bancada número 1. Abraço. Somos fãs do Werner, viu? Abraço a todos. Responde aí, galera. Tamo junto. Qualquer Sou do litoral, os amigos de praia lá. Boa tarde, galera do F90. Boa tarde, amigão. Tô aqui na minha poltrona de frente para a TV assistindo vocês. Meu nome é Jefferson, falo aqui de Natal, sou palmeirense. Minha dúvida é sobre a Supercopa do Brasil. Quem vocês acham que sai perdendo mais? O Palmeiras sem Hendrick ou o São Paulo sem o Dorival? Um abraço. O Hendrick ainda vai estar, né? Não, vai estar. Não, o Hendrick vai estar com a seleção. Foi pro pré-olímpico, é verdade. Foi pro pré-olímpico. Tem isso, tem essas coisas que atrapalham o caminho dos clubes também. É fácil essa? Facílimo. Quem perdeu mais foi o Palmeiras sem o Hendrick. Claro que não, né? O São Paulo perdeu o Beraldo. Claro que não. Não, mas ele tá se referindo ao treinador. Se a perda do treinador é maior do que a perda do Você deu Hendrick. os meus minutos agora para Vitor Birner. Vai, abra seu coração. Primeiro eu quero agora. agradecer o elogio. Galera de Bertioga, galera de Bertioga maravilhosa. Abra seu coração, abra seu Parece que coração. tá de boa, ela tá acompanhando a gente. Galera juntinha Tô lá. certo eles, se podem, tô certo Eles eles. fizeram uma Marcelo, pergunta que a gente tem que responder. Marcelo, Segundo, então vamos por ordem. Eu só por ordem. posso fazer só um pedido excepcional? Você sabe que eu não peço... Se for sério, sim. Não, é sério. Por favor, Marcel, se você puder colocar a segunda música do aniversário do Birner, Você dá moral de ainda. planinho de fundo, assim, Aí, para ele se sentir alto mais à sério. vontade, mais sorridente, assim, eu tenho certeza que ele vai gostar. A segunda música, a segunda. Não a primeira de parabéns, a segunda. Marcel vai Vamos tratar lá. o programa com a seriedade. Bom, primeiro, vamos por partes. Vamos por partes. A primeira pergunta. O Flamengo bate de frente com o Palmeiras. Se acertar o time, acertar de verdade, tiver um time consistente, coletivamente, puder, se tirar o potencial todo que o elenco oferece, fica ruim para qualquer time da América do Sul brigar com o Flamengo, porque individualmente, quando a gente fala de trato da Continua achando bola... que é o Bayern de Munique das Américas? Continuo. Individualmente, sim. Só que precisa ter todos os outros requisitos que o Palmeiras tem e que o Flamengo não jogar, teve. né? Precisa, Vamos esperar Detalhe ali com a bola, gramado o Corinthians a gente precisa esperar. O Corinthians está atrás. Não sei, eu não... Quando o presidente foi eleito, não sei o que, criticando e tal. Eu não posso criticar e eu não posso elogiar, porque eu preciso esperar para entender a gestão, os rumos, o que vai ser feito, quem vai ser contratado, como vou lidar com os momentos mais difíceis, como esse crescimento vai ser feito, se o time vai diminuir as dívidas. Qualquer crítica feita à gestão do Corinthians hoje, ela é apelativa e qualquer elogio também é apelativo. É preciso ter paciência, deixar o presidente trabalhar, então a gente precisa de tempo. Nesse momento, Palmeiras e Flamengo estão bem à frente. Sobre a outra questão... isso aí é muito simples. O São Paulo tem uma estrutura de jogo que é baseada no seu treinador, que entende os jogadores, que tem uma liderança enorme e por isso, depois de ganhar títulos e resolver o problema do ambiente do Flamengo por algum tempo, foi para a seleção brasileira, porque também ganhou pelo São Paulo um título improvável. E o São Paulo perdeu... É mais ou menos, assim, vou ser bem claro. Assim, imagina se o Abel sai do Palmeiras. Então, o São Paulo não tem substituto, o São Paulo não tem técnico hoje. Qual esquema tático o São Paulo vai ter? Quem vai jogar? O Rames vai ter mais chance ou não vai? O time vai continuar tendo... Isso é o filho do Dorival. O São Paulo vai continuar tendo perfil, mas é ele que vai ser o técnico na Supercopa? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A tendência é que não. O São Paulo quer contratar um treinador o mais rápido possível. Inclusive, lá dentro do São Paulo, eu acho que não vai ter. Tem muita gente, ou algumas pessoas... querendo que o Milton Cruz seja o técnico. Não. Sou contra. Não, também. Só tô falando o que tá acontecendo dentro do São Paulo. Sou contra.
Tô falando, tá acontecendo. Tem gente que quer o Milton Cruz de técnico. Tô falando que ele vai ser o técnico. Não deve nem existir essa possibilidade. Bom, independentemente disso, o Palmeiras tem um projeto estruturado, você tira o Endrick, o Abel já sabe o que vai fazer, né? Tem um time forte, competitivo. O São Paulo, nesse momento, a gente não sabe, é uma incógnita. Então é óbvio que a saída do técnico causa mais impacto do que a saída do Endrick. O Endrick vai fazer muita falta. Mas para jogar contra um time que a gente não sabe nem como vai jogar, qual o sistema de jogo, qual a ideia de jogo. Você perde uma arma no time, do outro lado você não sabe ainda como é que você vai e tem um detalhe, planejar seu jogo. E tem um detalhe, o São Paulo, dia 31, 3 dias antes do jogo da Supercopa, tem um jogo em Itaquera, que vai ser cobrado, onde tem o tabu, onde tem não sei o quê, etc. O Palmeiras pode poupar jogador e jogar a final direito. Bom, é o seguinte, Fã de Esportes, manda vídeo aí pra gente. Manda. Tudo isso, fichamento no Supercopa 9-1 pro Palmeiras. Hoje. 9-1 Vamos ver lá, Palmeiras. lá perto que você muda. o Palmeiras, Bubu. Não, porque tem um que... Vai que a moeda cai em pé, né? Então tem um que a moeda pode cair em pé. Mas ontem já foi o talismã tricolor. Ontem. Então. Ah, não. Talismã tricolor já. Tricolor. O ano começou com essa vibe, né? Talismã tricolor. É que eu falei que dos 3 mundiais do São Paulo... Bubu, você acha que é mais fácil o São Paulo ganhar a Libertadores ou ser rebaixado esse ano? Mais fácil ganhar a Libertadores. Você acha que é mais fácil ser rebaixado? Não, eu não sei. Mas peraí. Hoje é dia 9 de janeiro. Você já tá com medo do rebaixamento do São Paulo? Eu não tenho medo de Deus, eu tenho outros medos. Não, você tá eu tô com medo. falando, Marcelo, coloca a segunda. Põe a segunda música aí, ele tá nervoso já. Dia 9 de janeiro ele já tá com medo do rebaixamento. Põe a segunda música aí. Responda a pergunta que você fez pro Bubu. Eu acho que ambos são difíceis. Tanto o título da Libertadores... Quanto o rebaixamento. Sentiu já? Já tá o principal jogador do São Paulo continua para 2024. Chama-se Torcida do São Paulo. É verdade. Então, essa força continua, não é Dorival, não é Beraldo. Você não acha que isso aqui foi um muro do inferno? Não, é zica reversa. Eu sou o mestre da zica reversa, né? Então... Você discorda de mim? Não. O Marcelo tá te pressionando no ponto, né? Eu acho que ele quer que eu vá pro intervalo, mas eu não vou pro intervalo e ele não responder. Você ficou no muro. Eu acho que os dois são difíceis. Mas é isso, você concordou comigo. Mas você pediu para ele fazer uma escolha. Então mas você é o apresentador. Eu fiz a pergunta é minha, eu não preciso responder. Mas eu, como apresentador, eu tenho que ter a humildade de reconhecer quando a pergunta é boa. A pergunta é boa. Eu preciso lidar com a realidade. Eu não sei qual é o elenco de São Paulo. Eu não sei qual é o técnico do São Paulo. Eu não sei se São Paulo vai conseguir pagar as suas contas, salário, não sei o quê. Eu não sei se com a saída do Dorival, por exemplo, Fãs de esporte, você por favor, consegue que os jogadores lutem como lutaram ano passado sem receber salário em dia. Eu não sei se vão receber ou não vão, pode ser que recebam. Vídeos para Vitor Eu não tenho como avaliar. Nada essa Vídeos, não tem como avaliar. Eu iria perguntar pra ele assim, mas o Bubu você assina aqui, ó. Eu não. São Paulo ganha Libertadores, mas é rebaixado. Você assina isso aí ou não? São Paulo ganha Libertadores, ganha o Mundial de novo, vai ser tetracampeão do mundo, mas é rebaixado. Você assina? Eu? Peraí, você assina. Não, porque, vou dizer, qualquer um. Eu acho que qualquer torcedor do São Paulo que entende o que é o São Paulo histórico, jamais assinaria nada com o clube sendo rebaixado. Fãs de esporte, por favor, façam... só isso que eu quero dizer. Só vou pedir, por favor, mandem vídeos aqui para Vitor Biner, porque hoje é dia 9 de janeiro, ele tá com medo de rebaixamento. Nós colocamos porque é a voz do torcedor. O torcedor tá na bronca com a Leila, já não é de hoje. Eu acho que tem que tomar um cuidado com essa bronca aí, porque tem muitas críticas que, de fato, merecem. Esse conflito de interesses é preciso ficar muito atento. Falam muito sobre o mercado da bola, que o Palmeiras não se reforça tão bem, o torcedor quer um grande nome, mas muitos ainda não entenderam que o Abel não trabalha assim. Ele normalmente, pelo menos que passa as informações para a gente, é que ele não vai no mercado em busca do CR7, do Messi, ele quer peças para chegar prontas, mas que resolvam ali o que ele precisa com o grupo. Então o torcedor está na bronca com a Leila há muito tempo e vê um adversário como o Corinthians, que vem há anos sem ganhar um grande título de expressão, passando dificuldades com resultados dentro de campo, e o Palmeiras tão vitorioso. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Recopa, Supercopa, com pouco dinheiro entrando em caixa. No somatório com premiações, e o patrocínio não chega próximo a isso. Talvez muito dinheiro entrando em caixa, mas comparado agora ao patrocínio do Corinthians... Muda muito. Muda muito. E o torcedor quer saber disso, né? O torcedor faz essa comparação. É um derby das redes sociais. Exato. Pelo amor de Deus. Exato. Virou o derby das redes sociais, a questão, a comparação dos dois patrocínios. E no caso da Leila,
o fato dela ser, além de presidente, também patrocinadora, o que é um conflito de interesses Enorme. evidente, né? Isso também está errado desde sempre, desde o início ali. Deveria-se... Mas no início foi aplaudido. Era a tia Leila, nossa presidente, venha, tia Leila, compre... Não era assim? Era. As mesmas E não é pessoas que campeonato de figurinha, queriam né? são as pessoas... Exatamente. Não é campeonato de figurinha. Você puxa a figurinha do Corinthians, A dourada vale dourada mais. vale mais. Não é assim. É isso. Porque até não gasta o que a torcida quer que gaste. Ganhou 3 títulos no ano passado. O Palmeiras eu acho que é muito pontual. Se torcedor que faz, brinca com isso, está chateada com ela, com a fala dela e leva esse contexto para o coração para poder cobrar ela agora, acho que não tem cabeça. Pessoa dessa não tem cabeça, porque é o time que mais ganha nos últimos anos aí, tem que se reforçar, tem, mas não é isso. E com todo respeito ao Palmeiras, não vamos comparar. O Palmeiras não vai querer ganhar igual ao Corinthians ou igual ao Flamengo, porque o patrocínio que chega é por torcida, torcedor. Corinthians e Flamengo são as 2 maiores torcidas do Brasil. Sim. Então não vai querer hoje também comparar valores, porque você chega para patrocinar, você tem que ver números de torcedor. O cara que é diferente do torcedor, não é a figurinha. Você vai tirar a figurinha do Casillas, é a mais cara, porque o Casillas foi campeão da Copa do Mundo. Não é assim. O campeonato não é isso. Não, e nesse caso específico da Leila, e de outros, né, como aconteceu com jogadores do Corinthians, aconteceu com outros, a gente está lidando com uma pessoa que sofreu ameaças reais via as redes sociais. Uhum. Ficar inflacionando uma coisa que nasce desse jeito e a repercussão ou o resultado vai ser outro, eu acho muito perigoso. Eu acho que ela tem que falar, eu acho que ela vai falar, a frase dela foi dita mesmo, em outro contexto, mas participar desse circo aí... Mas ela vai falar que é do ano passado. Aqui ninguém está querendo inflacionar, até porque ameaça por ameaça, infelizmente... Todo e qualquer dirigente de futebol já passou, assim como todo e qualquer torcedor. Mas é um assunto que veio à tona justamente por conta da fala dela e por conta do conflito de interesses. Ninguém aqui quer tumultuar ou inflamar ou pedir que o torcedor vá às redes sociais da Leila cobrar. Mas é um assunto que chama atenção, sim, porque hoje o patrocínio do Corinthians, o patrocínio master do Corinthians, coloca os caixas do Corinthians numa prateleira muito distante da realidade de Palmeiras, de Flamengo, desde outubro. de São Paulo. É certo? tudo muito diferente. Quando tem essa questão em outubro, que tem o patrocínio pontual do Corinthians, essa é uma questão que está se arrastando. E ela, para se defender de uma crítica que é o patrocínio do Palmeiras está defasado, porque esse preço que a Crefisa pagava, foi renovado o contrato do patrocínio antes dela assumir a presidência. É bom dizer que não foi ela que fez o contrato com ela mesma. Foi quem renova o patrocínio da Crefisa para o Palmeiras é o Gagliotti no final do seu mandato. Ela assume com o contrato de patrocínio renovado. Ainda ela não precisou chegar ao momento em que ela precisa renovar o contrato dela própria. Isso vai ser um momento crítico se ela for presidente reeleita, porque isso vai acontecer no final de 2027. E aí ela vai ter que renovar eventualmente, ou o Palmeiras vai virar o ano sem patrocínio. Porque aí ela vai ter que chegar nesse momento de abrir. Ela já disse que quando acontecer isso, ela vai abrir no conselho, para o conselho decidir todas as propostas. Mas isso ainda não aconteceu. A reclamação da torcida, que é válida, é que esse patrocínio renovado já não vale o que as outras camisas estão valendo, porque a camisa do Flamengo valia mais e a do Corinthians estava valendo mais. Aí o truco, alguém dá um truque, o 6 dela é falar assim, então me mostra no papel. Eu duvido que o Corinthians agora vai falar, o contrato está aqui, também não vai mostrar no papel. Uhum. Então essa questão que foi respondida de uma forma ríspida por ela já existia há algum tempo, ela voltou a existir agora porque o Corinthians anunciou um número, né, 370 milhões. Também tinha um número antes. Como ela vai responder, normalmente é do jeito dela. Ela não costuma se dobrar a esse tipo de pressão. Ano passado a gente viu ela passar o Réveillon com a pressão de renovar ou não renovar com o Dudu. Lembra? Uhum. Mas é o Dudu, é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. De fato é o maior jogador recente da história do Palmeiras, que está em todos os últimos títulos. Ele queria porque queria mais 3 anos, além desse que ele tinha para o contrato. Ela renovou por 2. E ela renovou agora, né? Com o Zé Rafael também, né? Sim, é do jeito dela, mas foi uma fala vindo dela. Sim. E uma vez tem todo esse conflito de interesse, quando ela achar e se ela achar que deve falar, com certeza a Leila vai falar que ela errando ou acertando, ela olha no olho.
Ela encara. Ela fala. E isso eu gosto muito. Ela errando ou acertando, a Leila, do jeito dela, ela fala quando ela quer e o que ela tem que falar. A coletiva foi desastrosa, mas ela foi lá e peitou e falou. Colocou para fora o que cabia a ela ali naquele momento falar. O torcedor tem seu direito de estar chateado quando vê um rival se fortalecendo. Isso é normal do futebol. O que o torcedor do Palmeiras não pode esquecer é que o Palmeiras hoje é o time mais sólido, mais linear, se tratando de gestão. Não à toa conquista tudo todo ano. Não tem um título. Não tem um ano, pelo menos nos últimos 4, que o Palmeiras não conquiste algum título grande de expressão. Isso o torcedor não pode esquecer. Se tem um clube, uma instituição que dá aula nesses últimos anos de gestão, esse clube se chama Palmeiras. Mas o torcedor, a gente sabe como funciona, quer sempre mais, e a Leila conseguiu uma bela tacada, o mais foi a renovação do Abel Ferreira, que, ao que tudo indica, vai ser seu último ano, Serito. Se ele cumprir o contrato, se cumprir não, ele vai cumprir o contrato dele acaba no final do ano, vamos ver como ele passa essa temporada, que ele, no final de 2023, eu acho que ficou muito claro para todo mundo que ele estava assim, no seu limite, esgotado, cansado, ele sumiu nas férias, né? Está descansando, vamos ver como ele vai passar 24, mas ao que tudo indica é seu último ano. O gol de placa da Leila, como disse a Marília, porque eu não imaginava que ela fosse conseguir renovar o contrato com o Abel Ferreira, sobretudo pelas informações de que tinham, né, caminhões e caminhões de dinheiro do Catar para levá-lo. Eu não imaginava. E ela conseguiu dobrá-lo, conseguiu renovar o contrato. Eu acho que foi realmente um gol de placa. É o melhor técnico do futebol brasileiro. Escolheria ele para a seleção brasileira, se fosse o presidente da CBF, para ser o técnico. Tenho dúvidas se ele aceitaria, porque ele tem uma personalidade muito forte e ele tem uma leitura muito... Ele é muito inteligente, ele faz críticas, ele é um crítico ao futebol brasileiro, ele é um crítico à CBF. Não sei se ele aceitaria ser técnico da seleção, mas eu acho que é a grande contratação. Você falou a torcida do Palmeiras gostaria de ter um jogador de peso, uma contratação de peso. A grande contratação de peso foi a renovação de contrato do Abel Ferreira. Ô Souza, e o Palmeiras no mercado foi se mexendo e não precisou muito longe, né? Olhou para o lado, tinha um embrólio, renova, não renova, Caio Paulista. Tem uma fala do Caio Paulista em um momento de comemoração depois da Copa do Brasil. Questionam se ele ficaria, né? Foi meio coagido ali, foi meio na base da pressão. Mas reforçou o rival. É um reforço do Palmeiras, o Caio Paulista, que nas redes sociais fez questão de dar aquela provocadinha, né? Isso é normal de jogador de futebol, né? Sem personalidade. Às vezes o jogador não tem personalidade, chega num clube rival, já quer ganhar o torcedor em si. Eu até entendo isso. Como São Paulino, sou grato pelo que o Caio fez. De novo, assim como o Dorival, não gostei da forma que saiu. Ele tem todo o direito, estava livre. O que parece, o que eu sei, é que existia uma conversa, meio que estava apalavrado. Mas aí o Palmeiras veio, é um time que tem grana, né? Chamou o Caio, e aí o cara pulou o muro. Né? Não foi a primeira vez que aconteceu, não vai ser a última. Infelizmente o futebol brasileiro manda quem tem grana para pagar à vista. O Fluminense também, em pagar parcelado e pagar à vista, vai querer receber à vista. Mas eu vendo assim, não estou falando isso porque o Caio saiu, eu acho assim que é um jogador que não vai jogar no Palmeiras. Até porque eu ia te perguntar justamente isso. Como o Abel Ferreira aproveitar o Caio Paulista, uma vez que ele não faz sombra ao Piquerez. A posição é do Piquerez, isso aí a gente não questiona. Ou alguém questiona. Vai ter uma dobra com ele. Como que o Abel vai utilizar o Caio Paulista? O Caio Paulista, eu assim, vendo de fora, o Caio Paulista é um jogador que ele precisa de espaço para ter velocidade, sair na velocidade. Quando ele joga numa linha na frente mais, eu acredito que ele não rende tanto, que foi assim no Fluminense. Quando ele vem de trás, que todo mundo se surpreendeu, que foi o Rogério que colocou ele nessa função, e aí quando ele embala é um jogador diferente. Mas eu tenho dúvida se ele joga nessa dobra que o Abel gosta de fazer pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Torço para que dê certo, não tenho nada contra ele. Mike, Marcos Rocha. Marcos Rocha. Mas eu acredito, até pela saída agora do Arthur, né, que está negociando para o Zenit, acredito, se o Abel pediu, o Abel viu algo diferente, o Abel não é bobo, é um jogador que fez bastante ano passado pelo São Paulo, jogador importante, em alguns jogos fez o gol decisivo contra o Palmeiras no jogo da volta. Então, é um jogador, uma perda grande, mas eu não acredito que assim,
Que ele tenha sorte, eu acredito que ele fez uma troca boa. O jogador hoje veio muito do lado financeiro, não vê o lado de construir algo no clube. O clube também não vê, tanto que quando a gente fica nesse jogo assim, a gente fala do Dorival, né, que ele saiu, mas depois não reclamar, mas o clube não na verdade, o futebol brasileiro não dá segurança de nada. De nada. De nada, né? Você assina ali, mas você perde 3 jogos, 2 jogos. Só quem fica feliz e triste é a torcida. Dirigente, jogador. Eu só fico assim, triste, porque assim, o mundo dá volta, né? O mundo dá volta. Às vezes você fala, a provocação é desnecessária. Não sabe quanto tempo vai não ficar vai no durar, Palmeiras. se vai jogar ou não. Eu acho que a escolha dele pelo Abel e pelo Palmeiras tem muito a ver com este calendário deste ano, né? Já próximo, não, já é este ano, que aponta, por exemplo, o Piquerez fora de pelo menos 1 mês e meio, por conta da Copa América e de 2 datas FIFA antes da Copa América em junho. Tem 2 datas FIFA e a Copa América. Ele é um jogador muitas vezes convocado. E tem uma outra coisa, o Palmeiras tem vendido os seus jovens que se destacam. E se tem um jogador jovem que quando entra cumpre, é o Vanderlan. Esse é muito bom jogador. É muito bom jogador. Então, na verdade, ele fica com Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista. Imagina-se que o Palmeiras, como todos os times, né, até os que faturam mais, como é o caso do Flamengo, precisa vender jogador. E o Vanderlan é um menino que, desses que não viram titulares, mas que são muitas vezes usados e seguram a onda, o Vanderlan é um deles. Então pode ser que o Palmeiras esteja pensando em eventualmente negociar um jogador e olhe para o Vanderlan como uma possibilidade de fazer dinheiro, como já vai perder o Hendrick e eventualmente esse ano vai ter que vender outro. Eu acho que para o São Paulo faz um buraco muito grande e para o Palmeiras é o calendário sendo reforçado, o time sendo reforçado para o calendário, uma vez que o Palmeiras vai disputar todas as competições. A gente tem que sempre colocar esse benefício da dúvida em relação ao Palmeiras, né? Que a gente olha para os nomes muitas vezes talvez não chamem tanto a atenção, que olha, tá faltando um 10, tá faltando um 9. E não pode se esquecer que o Palmeiras tem uma comissão técnica de altíssimo nível, uma diretoria que alguns palmeirenses talvez torçam o nariz, mas que até agora trabalha com muitos títulos levantados, com muitas vitórias. Quanto mais exigência, melhor. Eu acho que você não pode perder jamais a exigência e se acomodar. Agora, o Palmeiras não tem esse perfil, pelo menos esse grupo de atletas, essa comissão técnica do Palmeiras, não tem um perfil de acomodação, de que, olha, todo mundo está de barriga cheia, bicampeão brasileiro, ano passado ganhou, além do brasileiro, campeão paulista, ganhou a Supercopa contra o Flamengo, tá bom assim, não. Me parece que a exigência sempre é muito alta. O Abel Ferreira acompanha muito isso, a diretoria que trabalha com ele acompanha muito isso também. Talvez aí, Abel, sempre tem um menino da base que vai chegar. Agora, isso chama muito a atenção. O Palmeiras tem uma base muito vencedora, jogadores muito bons e muito jovens. E o Kevin, que está saindo, é mais um formado em casa que pouco jogou no profissional. Né? E está indo, deve estar vendido para o Shakhtar Donetsk também. É um movimento que lembra muito do Giovani, que apareceu muito bem, né, na base, teve uma contusão muito séria e pouco jogou no profissional e foi uma grande venda. É o que foi para o Catar. Isso. Então, assim, me parece que é uma política do Palmeiras na gestão da Leila Pereira. Jogadores muito bons que aparecem, há uma grande venda desses atletas que pouco jogam no profissional, e aí fica essa perspectiva, olha, se vendeu por esse valor, tem de contratar jogadores tão bons quanto, ou com potencial tão bom quanto esse. Mas o Abel Ferreira, ele tem uma linha de trabalhar que às vezes ele não quer um elenco tão inchado. Ele quer um elenco de alguns jogadores prontos e alguns que ele possa trabalhar para desenvolver. Ele geralmente desenvolve bem. Só tem um meio termo aí que você falou. Não quer, tem uma maneira de trabalhar. Quando tá ganhando, tá tudo certo, tá tudo lindo. Quando perde? Vai na entrevista coletiva, fala que... Como é que ele falou? Eu vou ser acusado ainda de explorador de trabalho infantil. Lembra que ele falou isso? Lembro. Quando perdeu pro Boca Juniors. Você acha que isso é o que ele depende pensa do momento, ele joga pra galera? Não, dependendo do momento, o Abel Ferreira dá indiretas ou diretas na entrevista coletiva para a diretoria. E dependendo do momento, tá tudo lindo. Mas você Essa é a verdade. Outros fatos. Que a diretoria faria alguma coisa que o Abel não concordasse? Eu não acredito nisso. Você acha que, por exemplo, o Abel, vamos dar um exemplo, ele pediu 8 jogadores, que não concordasse, 4. Mas, de repente, o jogador que ele pediu não vem porque não dá para trazer. Pode acontecer, não pode? Pode. Pode acontecer. Você acha que não? Mas acho que é um técnico hábil também com as palavras em relação a, muitas vezes, criar uma cortina de fumaça e internamente ele resolve algum problema do time, mas joga outra coisa para a galera. Eu não descarto isso. Isso não aí. Descarto isso. Mas isso é o que quase todos fazem. Sim. Né? Inclusive, as pessoas que convivem, né, mais próximas com o Abel dizem que ele é um amor de pessoa no convívio diário. E não é essa personalidade que ele transmite para fora. Né? Um cara duro, né? Combativo.
Então, assim, agora, uma coisa que sempre é dita no Palmeiras é que as decisões são tomadas em conjunto. Abel, Anderson Barros, Leila Pereira. Então, eles sentam lá, se reúnem, decisão de contratação, de dispensa, tudo isso, de venda. Então, é tudo feito de um planejamento que tem 3 cabeças decidindo. Então, uma não pode reclamar da outra, porque se a coisa é feita ali em conjunto, teoricamente está tudo ajustado internamente. É bom lembrar que 2 coisas importantes vão acontecer. Uma já é certo que é no meio do ano. O Endrick vai embora. Correto. É sempre bom lembrar isso. Vai jogar meio ano e vai embora para o Real Madrid. E a outra, que não dá para ter certeza de quando vai ser, é a volta do Dudu. Mas vai voltar. Exato. É um baita reforço. Tem que ver como vai voltar e tal, mas o Dudu sempre foi um profissional dedicado. Certamente está se dedicando na recuperação, mas é uma lesão muito séria. Né? Tem que ver como vai voltar, mas eu imagino que seja também mais perto do meio do ano, né? Não vai ser agora, já. Não é de imediato. Não é de imediato, mas um baita reforço. Até por isso vem o Caio Paulista, né? Porque você está vendendo o Kevin, ainda não tem o Dudu, você precisa de alguém ali para compor ali por aquele lado esquerdo. E eu acho que não necessariamente ele vai ser um lateral, ele pode jogar como um atacante. Pode. E assim, você olha, o Palmeiras ainda está discreto, mas assim, o Kevin ainda é pouco utilizado. Dos atletas que vinham sendo utilizados, o Palmeiras teve uma perda. Do Arthur, que foi uma oportunidade de mercado excelente. Acho que era um cara que ainda entregaria, assim, se fosse, vamos vender o Arthur porque ele não jogou tão bem esse semestre, para mim seria um erro. Acho que é um cara que tinha identificação, mas considerando o contexto, vendendo pelo dobro do que pagou e para um cara que já tem uma idade, 25 anos, vai fazer 26 agora em fevereiro, então acho que a oportunidade de mercado foi correta. Mas o Palmeiras então perde um cara importante, de elenco, utilizado, né? Considerando que o Kevin era muito jovem, ganhou 3. Então, assim, o elenco já está obrigatoriamente mais encorpado. Então, inclusive... O elenco, mas aquele nome que chega aqui... Mas não precisa disso, não tem sido a característica do Palmeiras. Eu acho que ainda precisa de um atacante. O torcedor do Palmeiras, eu sei que não é a característica, não tem sido. O torcedor do Palmeiras, ele é exigente, tem que ser. Sim. Não só pela camisa e pela história, mas pelo que o Palmeiras é nos últimos anos. Ele é exigente. Acostumado a ganhar. E ele olha para o lado. O que é olhar para o lado? Ele olha para o Internacional. Olha lá o Internacional contratando. Mas quem precisa? Olha o Flamengo trazendo o De La Cruz. Olha o Atlético Mineiro que foi buscar o Scarpa, que estava aqui. E o torcedor do Palmeiras, ele pensa assim, patrocinador, muito dinheiro. O clube arrecada muito com a arena sempre cheia, não é? É verdade ou estou exagerando? Não, a arena sempre cheia, todos os jogos o ano inteiro praticamente, não é verdade? Programa de sócio-torcedor, maravilhoso. Vendas de jogadores, o Palmeiras ganha dinheiro com tudo isso. Premiações todo ano. O Palmeiras não podia investir um pouco mais? Não estou dizendo contratar 3, 4, Luiz Soares, como o Grêmio fez, mas não podia ser um pouco mais ousado? O torcedor que pede isso, ele exagera ou ele tem razão? Não, eu tô falando por mim. Eu acho que ele tem um pouco de razão. O Palmeiras podia gastar um pouquinho mais. Podia? Eu também acho, só espero terminar a janela, para ver se o Palmeiras de fato não vai se movimentar. Porque o Palmeiras precisa, para mim, questões pontuais. Assim. Então, é o clube querendo, diferentemente do Vasco, que a gente estava falando, o torcedor que é jogadores, porque você precisa de uma mudança estrutural mais significativa. O Palmeiras, o time, a base ali, está toda montada. Você precisa, acho que um atacante que seria bem importante, talvez um substituto ali, um cara para ser um reserva do Veiga. Que o Endrick vai embora. Que o Endrick vai embora. Aí, de repente, você pode falar, vou contratar um atacante agora e o outro depois da saída do Endrick, que também ali no meio do ano, também até porque você vai ter um meio de temporada, que é quando acaba a temporada na Europa. Em português, claro, o bicho começa a pegar na Libertadores quando? Abril. Abril já é oitavos? Não. Fase de grupos. Então vou reformular. Mata-mata começa quando? Segundo semestre. O Endrick não vai estar aí. Tá certo? Certo. Mas aí também você tem a possibilidade de contratar alguém. Quando ele sair. Que é até mais viável, considerando a janela da Europa. E mais, vamos lá. Teoricamente, o reserva, entre aspas, do Endrick é o Rony, que é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, né? Então, assim, você tem gente em casa para resolver essa questão de forma imediata. Tem ali, mas eu concordo com você. Poderia ser um clube mais atuante no mercado, não de agora. Já nas últimas temporadas, né? Um clube que ele vai contratando ali muito pouquinho, é a filosofia de trabalho
desse Palmeiras, que também tem coisas a pagar ali. Me entenda, Eugênio. Não estou dizendo que o Palmeiras tem que mudar a forma de pensar de uma hora para outra radicalmente. Não é isso, até porque não precisa. Tem um elenco forte e tem uma categoria de base que sempre fornece jogadores muito bons. Alguns vingam mais, outros menos. Alguns saíram porque não se dedicaram tanto. Podemos citar Patrick de Paula, Gabriel Veron, mas que eram muito bons jogadores também. Outros saíram porque não tem jeito. O Danilo chega jogando do jeito que estava. Vem o time da Inglaterra e leva. O Endrick igual. Mas sempre tem bons jogadores e acho muito interessante o Palmeiras continuar apostando em sua base. Mas eu concordo com alguns torcedores do Palmeiras, ou com muitos, o Palmeiras podia gastar um pouco mais. Poderia gastar com tudo que ele arrecada, eu acho que podia. Mas, às vezes, eu concordo com você que poderia gastar um pouco mais, mas é que essa questão se torna, muitas vezes, um ponto de cobrança excessiva isso é verdade. Dentro do Palmeiras. E a gente teve o exemplo agora, há pouco tempo, final da temporada 23. O Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores e eu acho que ali houve uma demora do Abel Ferreira para encontrar as soluções do time a partir da saída do Dudu. O time foi eliminado e aí o mundo desabou. Até porque teve aquela entrevista da Leila, que foi um pouco infeliz e tal. Mas houve uma parada para a data FIFA e na volta o Abel, usando os jogadores que estavam dentro do elenco do Palmeiras, sem precisar recorrer a contratações externas, ele redesenhou o time e o time deu a arrancada final que o levou ao título de campeão brasileiro, de bicampeão, né? Na sequência. Uma performance espetacular de Endrick. Que estava lá e não estava sendo usado, ou sendo pouco usado. Eu acho que, por exemplo, há dois jogadores que você tem que abrir espaço também para que eles joguem. O Luiz Guilherme é um jogador com muito potencial técnico. Sim. E ele não tinha muito espaço. Tinha sempre gente ali na frente, mais velha e tal. Eu acho que esse ano o Luiz Guilherme vai ter mais presença no time titular do Palmeiras. E ele é muito bom jogador. É claro que ele vai precisar mostrar consistência jogo após jogo ao longo da temporada. Mas ele é um jogador que pode fazer muita diferença. Outro que está aí brilhando na copinha e que vai ser puxado para o time principal, o Estevão. Estevão é projeto de craque. Então ele vai, acho que, passar por um ano de adaptação ao time principal, de subir, de ter espaço, para poder ser usado com mais frequência ali na frente. Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues, boas contratações? O Aníbal Moreno é um jogador que chega para liberar o Zé Rafael. Mas liberar... Liberar no campo. Para jogar um pouco mais à frente. Até porque renovou o contrato. Amigo meu até caiu lá atrás. Pode renovar. Uma coisa dessa, você matou. Porque o Zé Rafael, desde a saída do Danilo, passou a jogar como primeiro homem de meio campo do Palmeiras. Ele é um jogador com potencial para jogar mais à frente. Jogando muita bola, mais uma vez nessa temporada 2023. Então, acho que o Zé Rafael poderá voltar a jogar um pouco mais à frente. Com o Aníbal, caso ele se adapte rapidamente, né? Sendo o primeiro homem de meio campo. Aí o Zé joga um pouco mais à frente e dá uma qualidade maior a esse meio campo do Palmeiras. Eu acho que é muito por aí. E Bruno Rodrigues para mim, é composição de elenco. O que eu acho doido nessa história é que quando vem essa cobrança do Palmeiras precisa contratar, às vezes dá a entender que o Palmeiras precisa de uns 5 reforços. E eu não consigo enxergar mais do que a necessidade de 2 reforços no Palmeiras. Para mim não vai além disso. Assim. Lógico, poderia ser um atacante de maior importância para ser titular e tudo mais. Acho que um eventual substituto para o Veiga, o Palmeiras, sinceramente, estaria completamente pronto para brigar por tudo. Porque a gente está falando isso, tem a volta do Dudu, tem o amadurecimento de jovens que já ganharam essa bagagem, já são 3 reforços que chegam para não necessariamente para ser titular, mas para ter atuação com frequência. Então, é que às vezes a cobrança parece... Eu sinceramente, para mim, é coisa de 2 reforços e o Palmeiras está pronto. O torcedor quer aquele jogador que chega para o Palmeiras atropelar os outros. Mas... Não, pera um pouquinho, Abel. Quer atropelar, dar ré e passar por cima de novo. Campeão brasileiro, Abel. Calma aí. Mas o torcedor quer atropelar. Não. Entendeu? Atropelar, Palmeiras passar é um por clube cima. que hoje é muito organizado no país. Para mim, mais do que qualquer outro. Essa política de contratação, me parece que ela não tem motivo para ser alterada, porque ela funciona muito bem. Um técnico extremamente inteligente, capacitado, que gosta muito da diretoria. A diretoria também entende a forma que ele trabalha. A cobrança é absolutamente normal num time desse tamanho. A exigência é normal num time desse tamanho. Mas estou com o Donk.
algumas coisas muito pontuais naquela posição, que você também não tem garantia nenhuma de quem vai chegar, se vai estourar ou não. E o Bruno Rodrigues, por exemplo, acho que pode ser muito útil. Dos 3 que chegaram, o que mais assim, me anima a curto prazo é o Bruno Rodrigues, jogador corajoso, que ajudou muito o Cruzeiro na Série B e depois na Série A para ficar na Série A. Também acho. Ele dá uma opção de, se precisar, ser um camisa 9. Ele é mais um ponta, né? Mas ele pode ser pode jogar pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo esquerdo que ele joga mais. Pode ser uma opção, talvez, para o Breno Lopes. Não, e naquele esquema de jogando com 2 jogadores por dentro, ele pode ser um desses 2. É um jogador que tem um perfil interessante para o Palmeiras, como a gente já viu com outros também em outros anos. Agora a gente fica esperando para ver se ela vai reajustar esse valor do patrocínio ou se não, né? Já reajustou? Comenta aqui para mim, comenta aqui, quero ver quanto que ficou, coloca aí. Olha, esses vídeos aqui, ó, são recomendados para você, tá? Eu lembro que se você clicar aqui, você pode cair em vídeos como aquele do Marcos Leonardo, que a gente trouxe antes do Natal, e que praticamente na virada de Réveillon aí o pessoal começou a falar desse assunto aí, né? A gente já estava esperando já até a resposta do Marcos Leonardo e falar que o Marcos Leonardo tinha interesse do Palmeiras. Não, a gente já está esperando a resposta, que já estava para... Aí ele respondeu Benfica, pronto, acabou a brincadeira. E teve nego que falou que, né, foi em primeira mão, né? Mas por isso que você tem que clicar nesses vídeos aí para acompanhar o nosso próximo vídeo e mandar aqui, ó, nos comentários se ficou até agora, avante patrocínio, para ver se ele aumenta aí o valor do patrocínio da Crefisa e da FAM, para o Verdão não perder para o Corinthians nessa aí, né? Avante palestra.